Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 32, do verso 24 ao verso 26. Segunda Crônicas 32, do 24 ao 26. Da última vez, meus irmãos, que estávamos aqui ministrando essa devocional, nós falamos sobre o fato de que nós, não tendo verdade nenhuma ao nos exaltar, somos chamados pela palavra a nos humilhar diante de Cristo, sabendo que todo o bem que há em nós veio do alto e homem nenhum pode ter ou fazer coisa alguma que seja boa se do alto não lhe for concedido. Nós falamos dessa perspectiva através de um bom exemplo, que foi o exemplo de João Batista, que nos ensinou que importa que Cristo cresça e nós venhamos a diminuir. Hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre a mesma coisa, mas agora através de um exemplo negativo, que foi um episódio, talvez uma época na vida do rei Ezequias. E para isso nós vamos ler 2 Crônicas 32, do 24 ao 26. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Meus queridos, nós aqui somos informados pelo livro de 2 Crônicas, 2 Crônicas, que Ezequias foi agraciado pelo Senhor em resposta a uma oração desesperada que clamava contra a morte. O verso 24 que nós lemos é um resumo de tudo aquilo que a Segunda Reis nos descreve com mais detalhes, nos mostrando que Isaías, profeta de Deus, foi até Ezequias informar que os seus dias haveriam de chegar ao fim em breve por conta de uma doença. Então nós vemos, meus irmãos, Ezequias clamando ao Senhor, colocando diante do Senhor todo o seu coração que esteve submisso ao Senhor durante tanto tempo e tendo sido usado por Deus de forma tão significativa. Ezequias considera essas coisas e clama ao nosso Deus gracioso e misericordioso que ele pudesse ter vida ao invés de morte naquele momento. E Deus, assim, o responde positivamente. Deus concede a Ezequias que essa morte pré-anunciada não acontecesse, mas permite que ele tenha anos de vida à frente. E dá um sinal belíssimo, poderoso, o retroceder do sol, mostrando que Deus é quem comanda a dança dos astros e cada detalhe do cosmo. E assim Ezequias é livrado da morte, assim Ezequias recebe esse grande sinal do Senhor e esses benefícios que foram feitos a ele. Mostrando, inclusive, meus irmãos, num detalhe, o quanto a oração é significativa na realidade dos servos de Deus.
Não é o foco do texto que lemos, mas isso muito nos ensina. Isso nada contradiz a noção de soberania de Deus tão claramente expressa pela palavra. Pelo contrário, nos seus decretos eternos, na história que Deus escreveu antes da fundação do mundo, estava lá que ele anunciaria a morte de um homem. E esse homem, por clamar fervorosamente, de forma insistente ao Senhor que o abençoasse com vida, Deus então assim lhe concederia vida em resposta à sua oração. Não é que Deus tem a obrigação de responder às nossas orações fervorosas e insistentes, meus irmãos, mas é que muitas vezes a oração é o meio pelo qual Deus age nesse mundo. Em resposta às orações, Deus age nesse mundo. E essa verdade está presente na história do rei Ezequias. Nunca subestime a oração, porque ela é profundamente significativa na vida, na história dos servos de Deus e no jeito que as coisas acontecem, porque o Senhor age em resposta às orações do seu povo conforme a sua vontade. Mas o ponto é, meus irmãos, que no verso 25, nós somos informados que Ezequias não honrou, não correspondeu, é a palavra usada pelo autor de Crônicas. Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. O Senhor lhe deu grande graça e misericórdia. Naquele tempo, meus irmãos, onde muitos reis maus, ruins, foram levantados e trouxeram assim maldição, não sobre si mesmos apenas, mas também sobre a nação. Naquele tempo, poucos anos a mais de vida de um rei que fosse bom aos olhos do Senhor, que fizesse o que era bom aos olhos do Senhor, era muito importante para a história de Israel. Então, Ezequias foi assim abençoado, mas não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos. E aqui o texto mostra o que nos diz que ele não correspondeu, o porquê é que ele não correspondeu, depois do ponto e vírgula no verso 25. Pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. O coração de Ezequias, no momento de sua vida, meus irmãos, se exaltou. Considerou a si mesmo como grande, talvez como o responsável pelas bênçãos e pela prosperidade do reino enquanto ele era rei. Ele atribuiu a si a razão pela qual coisas boas, abençoadas estavam acontecendo no reino. O verso 26 nos mostra que, posteriormente, pela graça de Deus, ele veio a se humilhar. O seu coração se humilhou diante do Senhor. Deus o trouxe para perto. E a ira do Senhor não veio contra Israel nos dias de Ezequias. Mas veja, meus irmãos, a forma como Deus tratou essa exaltação de Ezequias, isso é significativo para nós. E para observar isso, eu quero que você veja comigo 2 Reis, verso 20, versículo 12. 2 Reis vai nos mostrar detalhadamente como foi que Ezequias se exaltou. Isso deixa claro para nós os detalhes desse erro. Segunda Reis 20, a partir do verso 12. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e presentes a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias:
de uma terra longínqua vieram da Babilônia. Perguntou ele: que vieram em tua casa? Ou que viram, em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Como foi a forma que Ezequias se exaltou, meus irmãos? Como foi que isso aconteceu? Segundo o texto, depois de haver passado por enfermidade, recebe cartas dos reis da Babilônia, que ali num ato político e diplomático, parabenizavam e agradeciam de alguma maneira, talvez até aos seus próprios deuses, pela saúde agora de Ezequias. Ezequias então recebe mensageiros da Babilônia, esses mensageiros que levaram as cartas, e passa a mostrar aos mensageiros todos os bens, tesouros e posses da casa de Israel. Vejam, meus irmãos, o texto não nos diz expressamente que Ezequias falou de tudo isso como se fosse causado por ele, como se ele fosse o grande responsável por tudo aquilo. E pode ser que Ezequias de fato não tenha dito isso, mas de forma sutil, no coração do homem, é possível que uma grande exaltação surja lá dentro, mesmo que isso não se expresse em palavras, mesmo que Ezequias não tenha dito. Vocês estão vendo tudo isso aqui? Olha, quando eu comecei a reinar, tinha pouco, viu? Mas agora, depois que eu comecei a reinar, as riquezas começaram a vir. O reino se encheu de prosperidade. Sob minha administração, todas essas coisas aconteceram. E agora o reino está abastado e em paz por minha causa. Ezequias pode nem ter dito isso, mas o Senhor, que conhece os corações, enviou Isaías a Ezequias para dizer: Ezequias, o que é esse pessoal andando aí pelo palácio, observando os arsenais, as riquezas do reino? Quem são essas pessoas? A Ezequias diz: os mensageiros da Babilônia. E o que eles viram? Viram tudo quanto temos. O texto não diz, né? Mas eu fico imaginando Isaías dizendo assim: ah, é? Ah, é? Então ouça, Ezequias, tudo quanto você tem, tudo quanto você tem, tudo quanto o reino tem, um dia vai estar sob a posse da nação que esses mensageiros representam. E até os teus filhos serão eunucos do rei da Babilônia. Meus irmãos, esse texto, assim como muitas partes da palavra de Deus, nos mostra com clareza que Deus não tolera o coração exaltado. O Senhor não tolera isso. E além de nos contar isso, o texto mostra que há muitas maneiras sutis pela qual o nosso coração pode se exaltar, mesmo que as palavras não revelem isso. Lá dentro de nós, num simples mostrar das bênçãos de Deus e na forma como nós selecionamos o que é dito, informado, na forma como que nós nos colocamos diante das pessoas e apresentamos o que tem acontecido em nossa vida, sutilmente, dentro do nosso coração, pode haver grande exaltação, meus irmãos. E todo homem, meus queridos, está sujeito a cair nessas mesmas tentações, de achar que qualquer bem, qualquer dom, qualquer talento
qualquer posse ou qualquer coisa que tenhamos vem de nós e é por nossa causa que nós temos e é por nosso mérito, por nossa capacidade, em benefício do que nós somos e do que nós fazemos. Tudo que você faz ou é, nada é, meus irmãos, se não for a graça de Deus sobre você. E tudo que você tem é algo emprestado do Senhor para você, por tempo determinado, para que você use e olhe para isso, não para a sua glória, mas para a glória do Senhor. Faça uma lista rápida na sua mente das coisas mais preciosas para você depois de Cristo Jesus, que podem incluir família, saúde, trabalho, amigos, reputação. Todas essas coisas o Senhor empresta a você. E quando Ele desejar tirar, Ele há de tirar. E essa noção profunda de que tudo vem do Senhor, pertence a Ele, e nós devemos administrar essas coisas para a sua glória, nos traz humilhação verdadeira. Todo homem está sujeito a isso, mas a palavra, meus irmãos, tem nos alertado de forma tão profunda que Deus não tolera o coração exaltado. E assim, pela graça, o Senhor nos chama à humilhação. E se nós viemos a perder alguma das coisas que é tão preciosa para nós, no final das contas, essa pode ser a melhor coisa que venha acontecer, se isso arranca de nós um coração exaltado e nos dá um coração humilhado na presença de Deus. E veja o quanto isso é sério. Qual foi a razão da queda dos anjos, meus irmãos? Senão a exaltação própria. Qual foi a razão da queda do homem? Senão a exaltação própria. Quando Satanás disse a Eva: se você comer do fruto, você será como Deus. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E um coração exaltado creu na mentira que Satanás havia dito: certamente não morrerás. E em contrapartida, meus irmãos, o que a palavra nos ensina é que a salvação do homem veio pela humilhação daquele único que poderia se exaltar, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus fez exatamente o caminho inverso, não só de Satanás, não só de Eva, mas também de Ezequias aqui nesse momento. Mesmo tendo tudo, sendo dono do universo e de tudo que nele existe, mesmo sendo aquele por meio de quem a palavra criou todas as coisas, se humilhou, e se humilhou até a morte de cruz por nossa causa. Cristo era o único que tinha o direito de se exaltar, meus irmãos, mas se humilhou até a cruz. A queda tem a ver com a exaltação própria dos homens e a redenção tem a ver com a humilhação própria daquele único que poderia se exaltar. Não é só porque não é verdade que nós somos a causa das coisas boas que acontecem, das coisas boas que temos na nossa vida, que a exaltação própria é uma ofensa a Deus. Mas também porque tudo isso está ligado ao pecado original, justamente o que Cristo vem subverter na cruz. Em resumo, meus queridos, nunca olhe para você mesmo como sendo melhor ou mais valioso do que alguém, quem quer que seja. Nunca perca tempo com isso. Gaste tempo olhando o quanto melhor e mais valoroso é Cristo. É Cristo. E quando Deus olha para você, Ele não enxerga nada de melhor e mais valoroso a não ser Cristo. Cristo em você. E é por isso que nós somos salvos, meus queridos. Salvos e amados do Pai, porque Ele vê Cristo em nós.
Que assim nós venhamos a lutar, meus irmãos, contra os impulsos verdadeiros de exaltação no nosso próprio coração. Sabendo como o Senhor olha para isso e o que Ele fez em Cristo Jesus, para que toda essa exaltação não seja punida eternamente, mas também para que sejamos transformados no poder do Santo Espírito de Deus, para andarmos humildemente com o nosso Redentor. Deus os abençoe, meus queridos.